Irmão querido, que a paz de Deus alcance o seu coração neste exato momento. Se você acordou hoje sentindo um peso, uma inquietação ou até mesmo sem entender o que está acontecendo dentro de você, saiba de uma coisa: não foi por acaso que você chegou até este vídeo. Quando Deus chama, Ele chama com propósito. Quando Ele desperta alguém para orar, é porque algo no mundo espiritual já começou a se mover. Hoje eu quero falar com você como quem fala com alguém da própria família na fé. Não como alguém distante, mas como um irmão que também ora, que também persevera e que também crê que a oração poderosa é capaz de mudar destinos. Existe um princípio espiritual que nunca falha. Quem começa o dia em oração, termina o dia em gratidão. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual vivida por aqueles que confiam em Deus. Este é um novo tempo, um tempo de campanha de oração, de propósito com Deus e de alinhamento espiritual. Há meses em que nada parece acontecer, mas há meses em que Deus decide concentrar respostas, liberações e viradas. E eu declaro, com autoridade espiritual, que estamos entrando em um desses tempos. Um tempo em que aquilo que estava retido começa a ser liberado. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez você tenha orado, chorado e até pensado em desistir. Mas deixa eu te dizer algo muito importante, irmão. No mundo espiritual, desistir nunca é uma opção para quem quer viver a promessa. A oração perseverante não apenas sobe aos céus, ela gera movimento. E desde o primeiro dia que você ora, algo começa a acontecer, mesmo que seus olhos naturais ainda não consigam ver. A Bíblia nos ensina, no livro de Daniel, que houve um homem que decidiu não negociar sua fé. Ele entrou em um propósito claro com Deus. Não foi uma oração feita de qualquer jeito, nem uma busca sem direção. Daniel decidiu focar. E foco espiritual é algo raro hoje. Muitas pessoas oram, mas mudam o pedido todos os dias. Isso enfraquece a fé. A perseverança, por outro lado, fortalece o espírito. Quando você ora com constância, você está dizendo ao céu: eu confio. Quando você permanece, mesmo sem ver, você está dizendo: eu creio. E a fé é exatamente isso. Fé não é sentir, é permanecer. Fé não é emoção, é decisão. E Deus honra decisões firmes. Este propósito que começamos não é sobre religião, denominação ou aparência espiritual. É sobre relacionamento com Deus. É sobre palavra. É sobre alinhar o coração ao céu. Há bênçãos que já foram liberadas, mas ainda não chegaram porque existe batalha espiritual envolvida. E a oração é a chave que destrava essas portas. Quando Daniel perseverou por 21 dias, o céu se moveu. Houve resistência, houve batalha, mas houve vitória. Isso nos ensina algo poderoso. A demora não significa negação. Muitas vezes significa apenas que Deus está trabalhando além do que conseguimos entender. Irmão, enquanto você ora, coisas estão acontecendo. Laços estão sendo quebrados. Proteções estão sendo liberadas. Pessoas da sua família estão sendo guardadas sem nem saberem. A oração não é um discurso vazio. Ela é uma ação espiritual que ecoa no invisível. Por isso, eu quero te convidar a algo muito importante agora. Não apenas ouvir, mas participar. Não apenas assistir, mas se envolver. A oração coletiva tem um poder ainda maior, porque a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 concordam, algo acontece nos céus. Agora eu te peço, escreva nos comentários uma declaração de fé pessoal, algo que represente o que você espera viver neste propósito, e permaneça comigo até o final deste vídeo, porque o que Deus vai liberar aqui não termina neste primeiro momento. Irmão querido, eu preciso que você entenda algo muito sério agora, algo que muda completamente a forma como você enxerga a oração. Quando você ora,
Você não está apenas falando palavras ao vento. Quando você ora, você está entrando em um ambiente espiritual onde tudo se movimenta a partir daquilo que sai da sua boca. A oração poderosa não começa quando você sente algo, ela começa quando você decide permanecer, mesmo sem sentir nada. A Bíblia nos revela, no livro de Daniel, capítulo 10, que desde o primeiro dia em que ele decidiu buscar a Deus com propósito, as palavras dele foram ouvidas. Isso é profundo demais. O anjo deixa claro que não foi no 21º dia que Deus ouviu, foi no primeiro. A diferença é que houve resistência no mundo espiritual, houve oposição, houve batalha, mas a oração perseverante sustentou o processo até que a resposta se manifestasse. Isso nos ensina que muitas pessoas desistem, não porque Deus não respondeu, mas porque não suportaram o tempo da batalha espiritual. Elas oraram alguns dias, ficaram firmes por um tempo, mas quando não viram mudança imediata, deixaram de perseverar. E é exatamente nesse ponto que muitos milagres são interrompidos. Não porque Deus falhou, mas porque a constância foi quebrada. Irmão, o mundo espiritual funciona por princípios. Um deles é este: a oração contínua mantém o céu aberto sobre uma vida. Quando você ora hoje, e ora amanhã, e ora depois, você está sustentando um ambiente espiritual favorável. A oração de 21 dias não é um número mágico, mas um princípio de perseverança. É o tempo suficiente para moldar o coração, alinhar a fé e fortalecer o espírito. Daniel não mudou o pedido todos os dias. Ele não acordou um dia pedindo uma coisa e no outro pedindo outra. Ele manteve o foco. E foco espiritual é algo que o inimigo tenta roubar o tempo todo. Ele tenta distrair, cansar, confundir, fazer você achar que não está funcionando. Mas enquanto você ora, mesmo em silêncio, o céu está registrando cada palavra. O anjo disse algo que não pode ser ignorado. Foi por causa das tuas palavras que eu vim. Isso revela um segredo espiritual poderoso. O céu se move em resposta à oração. Se não há oração, não há legalidade espiritual para intervenção. É por isso que o inimigo luta tanto para fazer você parar de orar. Ele não se incomoda com palavras bonitas, ele se incomoda com perseverança. Talvez você esteja orando há muito tempo por algo que ainda não aconteceu. Talvez você esteja lutando contra pensamentos de desistência. Mas deixa eu te dizer algo com autoridade espiritual. Se você continua orando, é porque Deus ainda não terminou. Se você ainda sente no coração o desejo de buscar, é porque há algo sendo gerado no invisível. E aqui entra algo muito importante que eu quero te ensinar agora. A oração não afeta apenas a sua vida. Ela alcança a sua casa, a sua família, os seus caminhos e até situações que você nem sabe que existem. Enquanto você ora, Deus está trabalhando em áreas que você não tem controle nenhum. É por isso que a palavra diz que devemos orar sem cessar. Quando oramos juntos, o impacto é ainda maior. A Bíblia diz em Mateus 18:19 que se 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso será feito pelo Pai que está nos céus. Concordância espiritual gera autoridade espiritual. Quando muitos irmãos se unem com o mesmo propósito, algo poderoso acontece. Não é sobre quantidade apenas, é sobre unidade. Por isso, este propósito não é individualista, ele é coletivo. Quando você ora junto, mesmo à distância, você está ligado a um corpo espiritual. Cada irmão que permanece fortalece o outro. Cada oração sustentada ajuda alguém que está mais fraco naquele dia. É assim que Deus trabalha, em unidade. Daniel entrou em um propósito de humilhação, jejum e foco. Ele decidiu se separar, consagrar o coração e buscar entendimento. E a Bíblia mostra que quando a resposta chegou, foi tão forte que ele mal conseguiu ficar de pé.
Isso nos ensina que algumas respostas vêm com tanto peso espiritual que nos transformam completamente. Há respostas que não vêm apenas para resolver um problema, mas para marcar uma vida. E é isso que acontece quando alguém persevera em oração. O testemunho não é apenas sobre o que Deus fez, mas sobre quem você se tornou durante o processo. A oração muda circunstâncias, mas também muda o caráter. Irmão, eu quero te encorajar agora a não quebrar esse propósito. Não deixe passar um dia sequer sem orar, mesmo que seja simples, mesmo que seja em poucas palavras. O que mantém o céu aberto não é a eloquência, é a constância. Anote o seu pedido. Traga sempre à memória aquilo que você está apresentando diante de Deus. Isso gera foco, gera compromisso e fortalece a fé. Enquanto você faz isso, o mundo espiritual está se movendo. Cadeias estão sendo enfraquecidas, resistências estão sendo vencidas. E ainda que você não veja, Deus está trabalhando. A palavra diz em Daniel 10 que houve oposição, mas também houve vitória. E a vitória só chegou porque Daniel não desistiu. Este é um tempo de perseverança, um tempo de oração coletiva, um tempo de alinhamento com o céu. O inimigo sabe que há bênçãos prestes a serem liberadas, por isso a luta aumenta. Mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. Onde a luta é grande, o testemunho também será. Permaneça, irmão. Continue. Não negocie o seu propósito. Porque o mesmo Deus que respondeu Daniel é o Deus que ouve você hoje. E assim como foi dito a ele, também se aplica a você. Desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas. Irmão amado, se você chegou até aqui, eu quero que você saiba de algo muito importante. Permanecer também é uma forma de fé. Nem todos conseguem ficar até o final, nem todos suportam o processo, mas aqueles que permanecem são os que vivem a resposta. Existe um princípio espiritual que precisa ser revelado agora, e ele está ligado diretamente à unidade. Deus não trabalha apenas com indivíduos isolados. Ele trabalha com corpos espirituais que caminham em concordância. A palavra de Deus nos ensina em Eclesiastes 4:12 que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Isso não fala apenas de quantidade, fala de força espiritual. Quando irmãos se unem em oração, algo acontece que não acontece quando alguém ora sozinho. Há uma autoridade diferente, há um peso espiritual maior, há um movimento mais intenso no mundo invisível. É por isso que o inimigo tenta tanto dividir, distrair e esfriar a comunhão. Nós não estamos apenas assistindo a um vídeo. Nós estamos formando um altar espiritual. Cada irmão que ora, cada irmão que permanece, cada irmão que declara com fé, está colocando uma peça nesse altar. E Deus honra altares levantados com sinceridade, perseverança e unidade. Daniel não estava apenas buscando uma resposta pessoal. Ele estava se posicionando como alguém que representava um povo diante de Deus. Em Daniel 10, quando o anjo aparece, ele deixa claro que houve resistência espiritual, mas também deixa claro que a oração sustentou a batalha até o fim. Isso nos ensina que a vitória não vem apenas para quem começa, mas para quem continua. E continuar é uma decisão diária. É acordar e dizer: hoje eu vou orar de novo. Hoje eu vou crer de novo. Hoje eu não vou desistir. Agora, irmão, eu quero te convidar para algo muito sério e muito profundo. Eu quero te convidar a orar junto comigo. Não como espectador, mas como participante. Onde você estiver agora, faça desse momento um lugar de oração. Se puder, silencie o ambiente. Se puder, coloque o seu pedido perto de você. Porque a oração que faremos agora não é apenas palavras, é concordância espiritual. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes não sabemos orar como convém.
E é exatamente nesse ponto que a oração coletiva se torna poderosa, porque enquanto um irmão está fraco, o outro sustenta. Enquanto um está cansado, o outro intercede. E assim, o corpo permanece de pé. Então, irmão, ore comigo agora, com fé, com reverência e com expectativa, sabendo que Deus ouve desde o primeiro dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença com humildade e temor. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Pai, nós apresentamos diante do Senhor cada irmão que está unido conosco neste propósito de oração. Tu conheces cada coração, cada luta, cada pedido que foi escrito e apresentado diante do Teu altar. Assim como o Senhor ouviu Daniel desde o primeiro dia, nós cremos que o Senhor também ouviu as nossas orações desde o momento em que decidimos buscar. Pai, nós declaramos que toda resistência espiritual está sendo vencida agora pelo poder do Teu nome. Toda a oposição que tentou impedir a resposta está sendo quebrada pela autoridade da oração perseverante. Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, nós clamamos, nós buscamos, nós perseveramos e cremos que o Senhor está revelando, liberando e movendo aquilo que estava retido. Senhor, cobre cada família representada aqui. Visita lares, cura corações, restaura relacionamentos, traz direção onde há confusão e paz onde há ansiedade. Que o Teu Espírito Santo fortaleça aqueles que estavam quase desistindo. Que a fé seja renovada agora. Pai, nós declaramos o que está escrito em Mateus 18:19, que quando concordamos na terra, o Senhor age nos céus. E nós concordamos agora em oração, crendo que milagres estão sendo gerados, mesmo que ainda não sejam visíveis. Nós cremos que o mundo espiritual está em movimento ao nosso favor. Assim como Daniel permaneceu firme por 21 dias, nós declaramos perseverança sobre cada irmão. Que ninguém quebre esse propósito, que ninguém desista no meio do caminho. Que o Senhor fortaleça a mente, o coração e o espírito de cada um. Pai, guarda-nos de todo mal. Livra-nos das armadilhas do inimigo. Reveste-nos com a armadura espiritual descrita em Efésios 6, para que possamos permanecer firmes no dia mau. Que a verdade, a fé, a justiça e a palavra sejam nossas armas. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, crendo que a vitória virá no tempo certo. Não pelo nosso mérito, mas pela Tua fidelidade. E desde já nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Enquanto permanecemos em oração, nós declaramos que este é um tempo de resposta, um tempo de testemunho e um tempo de transformação. O mesmo Deus que respondeu Daniel é o Deus que age hoje. E nós escolhemos confiar, perseverar e permanecer até o fim. Amém, irmão querido. Antes de nos despedirmos, eu quero agradecer profundamente a Deus pela sua vida, pela sua perseverança e por você ter permanecido até aqui. Isso já revela algo muito forte no mundo espiritual. Quem permanece na presença de Deus nunca sai do mesmo jeito que entrou. Eu agradeço a você por orar conosco, por unir a sua fé à nossa fé e por fazer parte deste propósito. A oração não termina quando o vídeo acaba. Ela continua quando você decide levar esse espírito de busca para o seu dia a dia. Orar juntos cria unidade, fortalece a fé e sustenta aqueles que sozinhos talvez não conseguiriam permanecer. E eu quero te fazer um convite muito especial. Junte-se a nós novamente amanhã pela manhã para orarmos juntos. Começar o dia em oração muda completamente o rumo do dia. A palavra nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. E quando você começa o dia buscando a Deus, você já sai na frente espiritualmente. Quem começa o dia em oração
caminha com mais paz, toma decisões com mais sabedoria e enfrenta as lutas com mais força. Antes de falar com o mundo, fale com Deus. Antes de ouvir notícias, ouça a voz do Senhor. Coloque Deus como o primeiro do seu dia e Ele cuidará de tudo o que vier depois. Então permaneça conosco, volte amanhã, convide outros irmãos e vamos continuar orando juntos, crendo que Deus está no controle e que grandes vitórias ainda serão testemunhadas. Que Deus te abençoe, te guarde e renove suas forças. Até amanhã, em oração.